Ao vivo do circuito de Montmeló, próxima Barcelona, Espanha, onde daqui a pouquinho nós vamos acompanhar em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Espanha, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1995. Campeonato Mundial que tem a liderança de Damon Hill com 20 pontos. Em segundo lugar, Schumacher e Alesi com 14. Aí a abertura oficial da FIA, da organizadora do campeonato. E depois nós temos Dave Coulthard e Gerhard Berger com 9 pontos na terceira posição. Mika Häkkinen tem 5, Johnny Herbert e Harald Frentzen 3 e Mark Blundell tem 1 ponto. Esses os que estão marcando nas 3 primeiras etapas do Mundial de 1995. O público é bom, a expectativa de uma grande corrida, houve muito equilíbrio nos treinos, principalmente entre as 3 equipes principais, Williams, Benetton e Ferrari. Pela segunda vez consecutiva, Schumacher sai na pole position, ele marcou 1:21.452, a primeira fila tem Schumacher da Benetton e Alesi da Ferrari, você confere aí. A segunda fila vai trazer Gerhard Berger, também da Ferrari, e Dave Coulthard da Williams, aí Berger e Coulthard. A terceira fila vai apresentar Damon Hill, você já vê Damon Hill e Irvine. A quarta fila traz Johnny Herbert e Rubens Barrichello. A quinta fila, fechando os 10 primeiros, Mika Häkkinen e Nigel Mansell, os 2 carros da McLaren. Na última fila estarão Roberto Moreno e Pedro Paulo Diniz. Faz sol, temperatura 19 graus, a temperatura da pista agora antes da largada 36 graus, ponto 5, serão 65 voltas de muita emoção. Enquanto você confere aí o grid de largada, a gente faz um contato pelo rádio com Rubens Barrichello, que está ali na 4ª posição no grid de largada. O Rubinho disse assim: eu quero falar, vamos armar um esquema que eu quero falar antes da corrida, é Dia das Mães, eu quero fazer uma homenagem a todas as mães do Brasil. Então vamos lá, Rubinho, qual é a homenagem que você tem a fazer? Boa tarde. Mãe, eu só queria deixar um recado para a senhora, falar que desde aquela primeira corrida que eu deixei o recadinho para você antes da prova, que eu tenho o mesmo sentimento e sinto não estar aí do teu lado para te dar um beijão. Aí amanhã a gente tá junto. Um beijão e parabéns. Então vamos aproveitar, Rubinho. Você larga aí na 4ª fila, na 8ª posição. Teve poucos problemas durante os treinos. O que você poderia dizer para nós? O que você espera do Grande Prêmio da Espanha? O que você espera da corrida? Bom, Galvão, o carro hoje de manhã estava bem acertado. Eu estou saindo para tentar fazer 3 paradas. E o que eu espero é poder chegar ao final e com essas 3 paradas andar bem rápido durante a prova, para poder chegar entre os 6 primeiros e quem sabe até uma surpresa ainda maior. Aí o pensamento positivo do Rubinho. E pelas características da pista, a posição que você larga, condições do carro, depois do treino do armado, qual é a tática? Vai para cima ou fica numa boa esperando para ver o que acontece? Depende muito dos pneus. Os pneus aqui gastam muito rapidamente. Então eu vou tentar ir para cima sim, porque estou com um carro leve e tirei bastante asa para tentar andar na reta. Então esse seria a principal situação da corrida. Depois disso é só vendo mesmo, depois da largada, como é que vai ser. Então é esperar a largada, acelere e boa sorte. Tchau, obrigado. Parabéns, mãe. Aí Rubinho Barrichello na 4ª fila, na 8ª posição no grid de largada, dando o seu recado, dando sua expectativa, o que ele espera para este Grande Prêmio da Espanha. 65 voltas de muita emoção, e a gente repete, um equilíbrio muito grande nos treinos entre a Benetton de Schumacher, Williams de Damon Hill, de Dave Coulthard e mais as Ferraris que vêm em ascensão realmente, com Jean Alesi e com Gerhard Berger. No warm-up hoje também não teve nenhuma alteração, nenhuma novidade. O Schumacher foi o mais rápido, os mesmos 6 décimos de diferença para Alesi, que foi o segundo, depois veio o Berger, depois vieram as Williams, quer dizer, tudo igual do warm-up. A perspectiva, Reginaldo Leme, de uma corrida com muito equilíbrio, que passa a ser a nova característica marcante da Fórmula 1 para essa temporada de 95. 5 pilotos em condição de vitória, a ascensão da Jordan, a McLaren que vem na batalha, e quem sabe do meio do ano para frente a gente pode ter aí 9, 10 pilotos brigando pelas primeiras posições. Agora, seguramente, são 5 pilotos com condições de vitória antes da largada desse Grande Prêmio da Espanha. Bom dia, amigo da Globo. Eu conversei agora, vindo para a cabine, conversei com o Ed Jordan e ele falou o seguinte: eu acho que o campeonato para a Jordan está começando aqui em Barcelona e é realmente o que a gente espera. A Jordan, pela primeira vez no ano, se classifica para o grid de largada na frente das 2 McLaren, o que é um resultado significativo, e podendo finalmente começar
a subir esse degrau que ela esperava já ter subido no início da temporada para fazer parte dos times grandes. A corrida deve ser muito disputada, muito equilibrada. A Williams, que venceu as 4 últimas aqui este ano, que tem o melhor carro do campeonato da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Em Barcelona não se acertou, então isso propiciou a Ferrari uma evolução bastante grande, e a Benetton porque tem Schumacher. Não que a Benetton esteja muito bem, mas ela tem Schumacher. Então a disputa vai ser bastante acirrada. Aí vão eles, a volta de apresentação, aquecimento de pneus pelos 4.727 metros do circuito da Catalunha, Montmeló, próximo a Barcelona. Circuito que teve uma pequena alteração, uma chicane que foi retirada, a curva foi um pouco modificada na entrada da reta, mas passou a ser uma reta inteira a ponto de mais velocidade. Diminuiu em 20 metros o seu total, mas serão as mesmas 65 voltas da corrida de 1994, que teve a vitória de Damon Hill. Aliás, desde que a Fórmula 1 no Grande Prêmio da Espanha se mudou aqui para Barcelona em 91, foram só vitórias da Williams. 91 e 92 com Mansell, 93 com Prost e 94 com Damon Hill. Aí está o carro do Irvine. Você vê a câmera colocada de forma especial por trás ali do capacete do piloto, do carro de Irvine, companheiro de Rubens Barrichello, que larga na terceira fila, na 6ª posição. A Jordan realmente já tomando ares de equipe grande, largando com um piloto na terceira fila, com o outro piloto na 4ª fila, os dois à frente da McLaren, da grande McLaren, que ocupa toda a 5ª fila, com Hakkinen em 9º e com Nigel Mansell na 10ª posição. Aí você vê o Alesi, quando ele faz o balanço, busca o melhor aquecimento dos pneus. Tem apenas o Schumacher ali à frente, vai ser uma largada complicada, os dois que normalmente vão para cima, Schumacher e Alesi na primeira fila, a segunda fila com Berger e Coulthard, a terceira Hill e Irvine, a 4ª Herbert Barrichello, a 5ª Mika Hakkinen e Nigel Mansell. Essa é a câmera colocada no spoiler do carro de Schumacher. Você vai ter durante a corrida a noção exata da velocidade, o approach, como ele faz a chegada na curva, como ele contorna, como ele equilibra o carro para recuperar a tração depois das curvas. E ele já vem completando a volta, Schumacher já vai chegando para a sua posição, assim acontecendo com as duas Ferraris. Muita expectativa, será que a Alesi consegue pela primeira vez uma vitória na Fórmula 1? Aí o carro com problema para largar do box. A Pacific ali com problema, eles ocupam, a Pacific ocupa a 12ª fila, Montermin e Gachot, eles estão na 12ª fila, a 13ª dos brasileiros, Roberto Pupo Moreno e Pedro Paulo Diniz. Aí outra vez a câmera colocada no carro de Irvine, os últimos vão chegando. Repare como eles passam sempre usando a linha de fora. Eles usam a linha de fora e vêm para dentro só no último instante, para evitar ao máximo a sujeira. Os carros amarelos lá ao fundo, os dois Ford Corse, de Moreno e de Pedro Paulo Diniz. Vai passar a bandeira verde, dando ok no posicionamento do grid. Vai passar a bandeira verde lá ao fundo, já acionada a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha. Vamos para a largada do Grande Prêmio da Espanha. Rubinho está na 4ª fila, demora muito, demora, sobe o giro, luz vermelha, vem a verde, demora, pinta a verde. E aí larga o Schumacher, Alesi, Schumacher na frente, Alesi, Berger, Rubinho tenta largar ali na boa, vem junto com o Irvine. Aí você vai vendo, Schumacher, Alesi, Coulthard que mergulha por dentro para brigar pela terceira posição, e o Berger. Schumacher, Alesi, Coulthard, Berger, Irvine. Acabou ficando para trás o Rubinho, largou forte Mika Hakkinen. Aí confirmando para você, Schumacher na primeira posição, Alesi é o segundo. Depois vem Coulthard, vem em terceiro. A Ferrari de Berger na 4ª posição. Irvine vem em 5º. Ganhou uma posição. Alesi tenta não perder contato. Depois Mika Hakkinen que largou forte, largou bem. Ele que saiu da 9ª posição. Eles vão contornando o S. Já vão para a parte final do circuito para completar a primeira volta. São curvas aí puxadas à direita. Bem na parte do mergulho, que traz para a dupla curva, que traz para a reta dos boxes. Schumacher em primeiro, Alesi em segundo, Coulthard em terceiro, Berger em 4º. São os 4 primeiros colocados e Irvine na 5ª posição. Primeira das 65 voltas no Grande Prêmio da Espanha. Pulou bem na ponta, vai confirmando ter largado na pole position Schumacher. Alesi vem forte, aí o Coulthard, depois o Berger, depois Irvine. E eles vêm para completar a primeira volta. Schumacher, Alesi, Coulthard,
Berger, Irvine, Mika Hakkinen, Damon Hill, Herbert, Rubens Barrichello na 9ª posição. Aí o Schumacher, só para colocar a coisa nos seus devidos lugares. Rubinho é o 9º colocado. O terceiro, quem largou mais forte, que veio da 5ª posição, foi o Hill. Vamos reparar ali. Ele é o terceiro carro ali atrás do Schumacher. O Schumacher larga. Não apareceu a luz verde, apareceu a vermelha, eu não vi a verde. Aí o Schumacher, o Alesi, o Berger vem por ali. O Hill, que estava atrás do Berger, tira de lado, faz a ultrapassagem em cima do Berger. Uma largada excepcional do Damon Hill para ocupar a 3ª posição. Aí Alesi fazendo todo o esforço para não perder contato com o Schumacher, que vai escapulindo à frente. Portanto, Schumacher, Alesi, Hill, Berger, Irvine, Mika Hakkinen saiu de 9º para 6º. O Hill saiu de 5º para 3º. E o Coulter caiu da 4ª posição para a 7ª. Rubens Barrichello fica na 9ª posição. Ele perdeu a posição exatamente para o Mika Hakkinen. O único que tomou a posição de Rubinho foi o Mika Hakkinen, porque ele largou ao lado do Johnny Herbert, está ali ao lado do Johnny Herbert. Herbert é o 8º, Rubinho é o 9º. Schumacher completa a 2ª volta. Hill é o 3º, Berger é o 4º. Irvine vem em 5º, Mika em 6º, Coulter em 7º, 8º é Herbert. Corre livre, solto, sem pressão, Rubens Barrichello. Na 9ª posição, a 10ª posição de Frentzen, 11º Martin Brundle, 12º Mika Salo, 13º Katayama, 14º Olivier Panis. Mansell caiu de 10º para 15ª posição. Nigel Mansell, isso depois de 2 voltas completadas. A TV Espanhola já dá a volta mais rápida. Se largaram de parada a primeira, a volta mais rápida, qualquer que seja o tempo, tem que ser a segunda, né? Aí não há vantagem nenhuma. Você larga de parada, faz a segunda volta, tem que ser a volta mais rápida das duas. E aí o box da Ferrari, a apreensão para ver se o Alesi vai conseguir acompanhar o Schumacher nesse princípio de prova. Já vai abrindo o Schumacher. E já há um espaço ali. Berger é que começa a botar pressão em cima de Damon Hill. Berger já vem para a luta pela 3ª posição com Damon Hill. Irvine fica um pouco mais atrás, 1,8 atrás de Berger. E aí praticamente não há diferença. De Irvine para Hakkinen, para Coulter e para Herbert. Rubens Barrichello que já vem um pouquinho mais longe, 2 segundos atrás de Johnny Herbert, mas leva 1 segundo de vantagem em cima de Frentzen, que é o 10º colocado. A corrida está exatamente dentro da expectativa da equipe Ferrari. Todos eles achavam que o Schumacher ia se mandar para frente, mas eles confiam na resistência, na durabilidade e principalmente na regularidade do carro Ferrari. Os carros Ferrari foram bem em todas as parciais nos 2 dias de treino. Isso quer dizer, é um carro uniforme em qualquer trecho da pista. A Benetton já não. O Schumacher conseguia tirar alguma vantagem em determinado trecho e no outro perdia. E ele, Schumacher, guiando mesmo, levando o carro no braço. Então a confiança da Ferrari é que o Schumacher não resista por esse ritmo forte dele e estando levando o carro no braço, que o carro não resista ao próprio ritmo do Schumacher. Então as Ferrari estariam preparadas para uma vitória. Vamos lá, vamos ver o que acontece daqui para frente. A verdade é que o Schumacher já vai abrindo muito. Já abre praticamente 3 segundos em relação a Alesi, que é o 2º colocado. Você tem aí a confirmação depois de 3 das 65 voltas. O Berger tenta ali se aproximar do Damon Hill. E o Hill vai aos poucos também tentando uma aproximação em cima de Alesi. Você confirma aí a 9ª posição de Rubens Barrichello. Ele está atrás do Herbert, à frente do Frentzen. Pedro Paulo Diniz largou melhor do que Moreno, tem a 24ª posição. Roberto Moreno tem a 25ª posição. Sempre aí os momentos de expectativa no início de prova. Você vê a sequência da classificação. Luca Badoer, 19º, Inoue, 20º, Schiattarella, 21ª posição. Wendlinger, 22º, Gachot, 23º, Diniz, 24º e Roberto Couto Moreno, 25º. Schumacher já completa 4 voltas. Você viu ali no box da Ferrari, no meio do pessoal, a namorada do Alesi, aquela morena. O Irvine já começa a sofrer pressão por parte de David Coulter. É a próxima briga aí. Vai valer a 5ª posição. O Irvine é o 5º colocado, o Coulter é o 6º colocado. Mas o Coulter já se aproxima muito, já não há diferença de cronômetro, já é marcada nos décimos, menos de meio segundo. E já há pressão ali de Coulter em cima de Irvine. E a tendência é que ele realmente consiga essa ultrapassagem e tente se aproximar
Tem que formar aqueles 5 que nós dizíamos serem os pilotos que estão discutindo a vitória nesta prova. Schumacher, Alesi, Hill, Berger e Dave Coulthard. No meio deles está o Ed Irvine. 3 segundos a vantagem de Berger para Irvine. Ou seja, é a mesma vantagem para o Coulthard, porque ela praticamente não existe aí, repare. Você vai exatamente no carro de Dave Coulthard e tem o Irvine ali à frente. Eles estão na volta de número 5 e a tentativa de aproximação. Coulthard tentando se aproximar do Irvine. Repare como ele chegou na freada. Aí equilibra o carro, tenta escapulir o Irvine, não consegue, vai se aproximando mais. Já vai fechar essa volta bem mais próximo o Coulthard. A volta anterior, o Irvine virou um 27,018, o Coulthard virou um 26,5. Schumacher já completou 5 voltas. Aí a aproximação, você vê como está em cima já. O Coulthard já em cima. Tem muito mais motor, vai chegando ali. Tentativa de pegar o vácuo para fazer a ultrapassagem. E aí os dois brasileiros, o Pedro Paulo e o Moreno. Você viu como o Moreno tinha feito a ultrapassagem, rodou e o Pedro Paulo Diniz evitou o choque dos dois brasileiros na equipe forte. E o Coulthard está aí atrás do Irvine. Não deu para ele tentar fazer a manobra de usar o vácuo, retardar a freada para fazer a ultrapassagem no fim da reta, com uma freada forte para um S que vem no final da reta. As Williams se recuperam bem na corrida. Não só essa briga aí que você vê do Coulthard em cima do Irvine, mas também o Hill se aproximou muito do Alesi. A diferença era 1,1, caiu para 0,7, 7 décimos do Alesi, e ele está tirando a diferença. E o Coulthard sabe que se quiser participar dessa briga pela vitória, ele tem que fazer a ultrapassagem em cima do Irvine para determinar um ritmo forte para se aproximar de Berger. Se aproximando de Berger, ele estará próximo de Hill e de Alesi. O Schumacher é que já vai escapulindo à frente, abrindo 5 segundos de vantagem em cima do Alesi. Rubens Barrichello tem uma posição sossegada a esta altura na 9ª colocação. Está 3,5 segundos atrás do Herbert, mas está 3 segundos à frente do Frentzen, que é o 10º colocado. Volta de número 6. Sexta volta completada, eles abrem aí a volta de número 7. Agora é inevitável a ultrapassagem. Pega o vácuo, puxa para a linha de dentro, vai Dave Coulthard para a ultrapassagem, Irvine fica por fora, Coulthard vem por dentro, usa a maior potência do motor nessa briga francesa aí, né? No motor Renault em cima do motor Peugeot. E aí, o Frank Williams, que acompanhou ali no seu box a ultrapassagem do seu piloto, já passa a ser o 5º colocado, Dave Coulthard. Coulthard é o 5º, Irvine é o 6º. Hackney é o 7º, Herbert o 8º e Barrichello o 9º. Steven Seagal em Fúria Mortal, domingo maior, hoje depois do Fantástico. Praticamente não há diferença de Hill para Berger. E também pouca diferença de Berger para Coulthard. Alesi, Hill, Berger e Coulthard vem na mesma balada. O Coulthard já vai chegar ali nessa briga de Alesi, Hill e Berger. O Schumacher é que vai se aproveitando. Olha só, Alesi, vai aparecer o Hill, vai aparecer o Berger, aparece o Berger e logo atrás já vem o Dave Coulthard. O Hill tirou mais 3 décimos do Alesi, agora é de 4 décimos a diferença. Aí você já acompanha no visual, tá aí o Alesi aparecendo o Damon Hill entre as duas Ferraris, Alesi à frente e o Berger ali atrás. Schumacher já vem completando 7 voltas, já passou, já completou 7 voltas. Só agora vai passando o Alesi, trazendo com ele Damon Hill e Gerhard Berger. Olha a pressão ali do Hill em cima do Alesi. Aí é só uma ameaça, só tentando quebrar a concentração, avisar, dar um aviso que ele está ali. Para que o Alesi fique esperto. Coulthard passa 5,4 atrás do Berger. Ele virou 26,8 agora. O Berger tinha virado 26,1. O mais rápido nessa volta é o Gerhard Berger. Rubens Barrichello virando 27,4. Quem vem atrás dele está virando 27,9, o que é bom para ele. Mas ele também vai perdendo contato com o Herbert, que virou 27,2. Aí os mecânicos da Ferrari são aqueles que vão trabalhar no pit para reabastecimento e troca de pneus. A obrigatoriedade do macacão anti-chama de toda a roupa, inclusive a máscara e aquela balaclava. Você vê o Schumacher? Você viu o Alesi corrigir ali, o carro ia escapando. O Hill vai acompanhando, esperando uma oportunidade. E o Berger só indo na mesma balada dos dois ali. Berger que é o 4º colocado. Vamos ver nessa volta se o Coulthard consegue diminuir e chegar nesse grupo.
Largou muito mal o Coulthard, por isso ele não está nessa briga aí das 5 primeiras posições. Schumacher já completa 8 voltas, já abre a volta de número 9 no total de 65 no Grande Prêmio da Espanha. Schumacher virou 25,7, o único a virar na casa dos 25. Alesi virou 26 cravados, Hill 26,2, Berger 26,6. Coulthard apertando o ritmo, 25,9. Irvine virou 27,0, Hakkinen 27,2, Herbert 27,2, Rubens Barrichello 27,4, Harold Frentzen 28,4. O Mansell ganha uma posição e está em 14º. Diniz é o 24º e Moreno o 25º colocado. Berger fica um pouquinho mais para trás. Essa é a 9ª volta. Alesi tem sempre ali a presença incômoda. Olha só como foi ele na terra e o Mansell foi fazendo a ultrapassagem lá em cima do Mika Salo. Aí Alesi, Hill e o Berger um pouco mais atrás. Schumacher já vai para completar 9 voltas. Passa Schumacher, ele completa 9 voltas. Mais 2 voltas ele já vai chegar para colocar uma primeira volta em cima do Moreno. 25,5, Schumacher de novo. Vai abrindo cada vez mais. 7,6 a vantagem de Schumacher para Alesi. E Coulthard tirando. Ele estava 4,4 atrás do Berger, está 3,8. E o Alesi reage nessa briga com o Hill, né? Agora ele já abre para 6 décimos. A diferença é que chegou a 4. Aí a diferença no setor, ela era de 6,46 na linha de chegada. É de 5,90 na primeira parcial. A equipe Benetton também pronta para qualquer necessidade para o trabalho para o carro de Schumacher, principalmente, e para o Herbert, que vem na 8ª posição. Eles estão na volta de número 10. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Rainha System. Get the feeling. Aí você vai vendo o Alesi e a vantagem que ele tem para o Hill, que subiu, cresceu um pouquinho. E o Frank Williams sempre prestando atenção. Restando 55 voltas para o final. 10 voltas completadas. Agora já completando a 10ª volta, abrindo a 11ª volta, Schumacher. E aí o Hill firme e forte em cima do Alesi. Começa a fazer uma grande corrida o David Coulthard, que teve aquele trabalho todo com o Irvine. Quando ele se livrou do Irvine, já começou a apertar o Berger. E nessa volta agora, por exemplo, ele andou 8 décimos mais rápido que o Berger. A diferença era 3,9, já está agora em 3,1. O Berger virou 26,3, o Coulthard virou 25,4, fazendo sua volta mais rápida. Volta mais rápida da pista, da corrida até aqui, 25,149. Foi a volta de número 3 do Schumacher. A segunda volta mais rápida é exatamente esta última do David Coulthard, 1,25,423. Dizia que em 2 voltas o Schumacher estaria fazendo a ultrapassagem. Ele já botou uma volta no Moreno e acaba de colocar uma volta em cima do Pedro Paulo Diniz. Com 10 voltas, completando a 11ª volta. Essa é a namorada do Alesi. Você vê que o Moreno está na pista. Então, depois daquela rodada, ele conseguiu evitar que o carro entrasse na brita e continuou na corrida. Então, Schumacher, 6,8 para o Alesi. O Alesi, 64 centésimos ou 6 décimos para o Hill. O Hill para o Berger, a diferença de 2 cravados, 2,1 agora. E o Coulthard continua baixando. Agora ele virou 1,25,4, o Berger 1,26,2. A diferença foi para 2, aí você vê aí no vídeo, 2,2. O Coulthard vai para cima do Berger. Rubinho é o 9º colocado. Na volta anterior ele tinha virado abaixo de 1,27, 1,26,9. Agora volta a virar na casa dos 27, 1,27,6. Ele está
praticamente 5 segundos, 4,7 atrás do Herbert, mas tem 8 segundos de vantagem para o Frentzen, que é o 10º colocado. Aí o Pedro Paulo Diniz tirando o carro do traçado. Ele fica ali perturbado, a gente conversava com ele. O carro deles é tão mais lento que eles ficam numa situação de querer favorecer um, depois tem que fazer a curva dele. Você vê que ele deixou desgarrar, já chegou ali atrás. O Hill quase que ele atrapalha e complica a vida do Damon Hill. E lá vem o Berger também para colocar uma volta. Cai um pouco a diferença de Schumacher para Alesi. Ela já esteve acima dos 7. Schumacher virou 26,7 essa última volta. E a Williams já vai se aprontando para uma primeira parada, para uma primeira troca. Vamos ver se o Hill, que está na 3ª posição, ou o Coulter, que tem a 5ª posição e cada vez mais vai se aproximando para brigar pela 4ª posição com o Berger. Primeira equipe a ficar prontinha para uma troca de pneus, a Williams. E neste exato instante, a Jordan também fica pronta ali para uma eventual troca. Essa é uma corrida que pode se decidir nos boxes, que é muito importante. As equipes prevêem 3 paradas. Então a primeira acontece até a 15ª volta. Por exemplo, o Irvine programou suas paradas na 15ª, 30ª e 45ª. E o Rubinho na 17ª, 33ª e 49ª. E é nessa próxima volta que vai parar alguém ali na Williams. Eles já retiraram aquele cobertor que faz o aquecimento dos pneus. Faz o aquecimento ali elétrico dos pneus. Já estão prontinhos para uma troca. Vamos ver. Você vai vendo aí o Schumacher. Ele volta a ter mais de 7 segundos de vantagem sobre a Alesi. Virou 25,3 a última volta contra 26,4 de Alesi. Aí a Williams prontinha para o trabalho. Vamos ver. Schumacher já vai apontar na reta para completar a volta de número 13. Já Schumacher vai abrir a volta de número 14. Vamos acompanhar para ver qual o carro da Williams que vem para a primeira troca e para o primeiro reabastecimento. Se é Damon Hill, que é o 3º, ou se é Coulter, que é o 5º colocado. Você vai aí com a câmera colocada à frente no spoiler do carro de Schumacher. Uma imagem bonita que lhe dá a sensação exata da velocidade. Schumacher completa 13 das 65 voltas e vai embora firme na liderança. Passou a Alesi também, Hill foi para o box. Alesi é o 2º, Berger é o 3º. Hill foi para o box. O 4º é Coulter. Hill permanece no box, você acompanha aí. A gente fica de olho para ver o seu posicionamento na volta. Passa Irvine em 5º, Mika Hakkinen em 6º, Herbert em 7º. Vai passar Rubinho Barrichello na 8ª posição. Hill vai voltando agora, Rubinho passa, Rubinho é o 8º. Hill por enquanto vai voltando na 9ª posição. Vamos ver se ele volta à frente do Frentzen. Ele tem o limite de 120 km, não pode passar de 120 km no box. Ele volta na frente de Frentzen. Volta na 9ª colocação. Damon Hill. Hill é o 9º, Frentzen é o 10º colocado. Quando você vê que aconteceu com vários pilotos no último Grande Prêmio em Imola, que aparece na tela pênalti 10, é a penalização de 10 segundos, é um stop and go, é um par e vá, porque o piloto exatamente passou nos boxes acima do limite máximo de 120 km por hora. Ele tem, quando recebe essa sinalização, um máximo de 3 voltas para fazer uma parada, passar, atravessar todo o box, parar ali e esperar junto ao cronômetro 10 segundos para poder voltar à prova. Schumacher já vem para completar a volta de número 14, abrir a volta de número 15. Aí o Schumacher completa já 14 voltas. Restando 51 voltas para o final do Grande Prêmio da Espanha. A vantagem é grande para a Alesi, que passa em segundo. A Alesi agora não tem a pressão, porque o Hill parou. E o Coulter vai para o box. As Williams parando cedo. O Hill parou e agora é Coulter quem vai para o box. Então a Alesi é o 2º, o Berger é o 3º. Vamos ver quem vai passar na 4ª posição. Deve ser Irvine. Mika Hakkinen passa em 4º. Irvine em 5º. Herbert é o 6º. Coulter vai voltando. Rubinho ainda não passou. Vai passando o Rubinho. Rubinho é o 7º. Rubinho é o 7º colocado. Hill é o 8º. O Coulter é o 9º. Olha só, o Hill passando e o Coulter voltando. Houve uma boa diferença no trabalho de pit stop da equipe Williams para os seus 2 carros. O Hill, na troca do Hill, a equipe demorou 10,3 e na do Coulter 7,6. 3 segundos de diferença. Você viu ali voltando, eles passavam um na pista do box, outro por fora. Dá a impressão que o Coulter vai voltar juntinho. Não, ali o Coulter está a 120 km por hora e naquela posição o Hill está a 280.
Quer dizer, lá para frente isso vai se transformar em alguns segundos de diferença até que o Coulthard possa retomar o ritmo normal de velocidade da volta. Passaram ali na entrada da curva, fisicamente juntos. Mas um a 120 acelerando e o outro 280 ele no freio para tomar a curva, e aí estabelece a diferença que nós vamos ver no final da próxima volta. Schumacher já completa 15 voltas. Aí o líder da prova, que leva mais de 8 segundos para Alesi, que é o segundo. Ele vai para o primeiro S, o que vem depois da reta dos boxes. Aí a parte oposta do circuito. Circuito uma sequência de curvas, direita, esquerda. Circuito sem muito mistério, mas que não tem muitos pontos, é difícil para ultrapassagem. Irvine, a Jordan do dia estava pronta, você vê aí, a McLaren pronta, mais à frente o Irvine parou. Schumacher o primeiro, Alesi o segundo, Berger o terceiro, Hakkinen o quarto, Herbert é o quinto. Irvine vai voltar. Vai voltando ali o Irvine. Rubens Barrichello vai para a sexta posição. Mansell vai chegando para fazer também a sua troca. Ele é uma figura meio parecida interplanetária. É o homem que fica com a responsabilidade de tiver um incêndio, ele está ali com o extintor na mão. É o bombeiro oficial, digamos assim, da McLaren. Aquele capacete todo especial. 15 voltas completadas. Os carros vão parando para as primeiras trocas. Irvine já parou e agora são colocados ali os pneus para a troca de Rubens Barrichello. Schumacher completou 16 voltas e é o primeiro. Alesi completa 16 voltas, é o segundo colocado, os dois passaram. Berger vai para a sua troca. Por enquanto só Schumacher e Alesi. Berger para fazer sua troca. Está Gerhard Berger. Por enquanto ele é o terceiro. Só quem passa na terceira posição agora é Mika Hakkinen. Quarta posição de Johnny Herbert. Os 4 primeiros passaram. Berger vai voltar. Schumacher, Alesi. Quinta posição para Rubens Barrichello. Sexta posição, Damon Hill. Sétimo, Dave Coulthard. Berger volta na 8ª posição. Rubinho, por enquanto, é o quinto colocado, mas deve parar na próxima volta. Alesi também deve parar em mais uma volta. E o mesmo acontecendo com o Mika Hakkinen, que por enquanto é o terceiro colocado. Já está pronta também a McLaren, que já fez a troca de Mansell para fazer a troca de Mika Hakkinen. E só lá na Benetton que não há nenhuma movimentação para a troca de Schumacher. Dentro da previsão, o Rubinho para na próxima volta. E além da previsão, eles já conversaram agora por rádio, realmente confirmando o Rubinho vem para o box. 16 voltas completadas. E um total de 65, vem Schumacher para completar a 17ª volta. E não tem nem conversa, não tem movimento nenhum no box da Benetton. Aí o Pedro Paulo Diniz parando para fazer sua troca também em seu reabastecimento. Schumacher já completou 17, Alesi também. Vamos botar todo mundo nas suas posições. É a primeira vez que a equipe Ford Cossi faz um reabastecimento, porque em todas as outras corridas o planejamento era de fazer uma parada só e acabou não fazendo as paradas previstas. E é a primeira vez que o Pedro Paulo faz esse reabastecimento para parar 2 vezes na corrida. Johnny Herbert é o terceiro colocado, porque Mika Hakkinen vai para sua parada. Tá aí o Hakkinen nos boxes. Herbert é o terceiro, Hill é o quarto, já passou em quarto. O quinto é Coulthard, Rubinho vai chegando no box. Você viu o Rubinho passando ali. O sexto é Berger. 6 primeiros passaram. O sexto é Berger. Hakkinen vai voltar na 7ª posição. Vai voltando o Hakkinen. Aí o trabalho no carro de Rubinho. Frentzen é o 8º. Brandon é o 9º. Irvine é o 10º. Rubinho vai voltar na 11ª posição. Vai voltar na 11ª posição Rubens Barrichello. Já pararam Alesi. Alesi tá linda, não parou. Pararam Hakkinen, Herbert, Hill, Coulthard, Rubens Barrichello, Berger. Esses pararam. Restando os 2 primeiros, Schumacher e Alesi. Agora sim, fica pronta a Benetton, pronta também a Ferrari, porque eles podem até entrar na mesma volta. Que daria uma emoção maior e uma possibilidade de alguma alteração. Os 2 primeiros colocados devem parar na próxima volta ou no máximo em 2 voltas. Aí o Mansell. Mansell tem a 18ª posição. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Maionese Arisco. A maionese campeã é Arisco.
viu ali o Schumacher fazendo a ultrapassagem, colocando uma volta em cima do Mansell, que é o 18º colocado. O Mansell que já fez a sua parada. Herbert é o primeiro da Benetton a parar. Schumacher continua firme na pista. Herbert estava na terceira posição. Trabalha rápido a Benetton. E eles já ficam por ali para esperar o Schumacher. Eles já ficam prontos por ali para esperar o Schumacher. E vai entrar Alesi. Schumacher vai ser mais líder do que nunca, porque ele vai ter aí uns 35, 36 segundos de vantagem para o Hill, que vai pular para a segunda posição. Você viu essa vantagem? 9.4 é para o Alesi, mas o Alesi vai para a parada agora. Aí o Hill vai passar a ser o segundo colocado, porque Herbert também já parou. Schumacher completa 19 voltas. Deve passar em segundo o Damon Hill, porque o Alesi vai para o box. O Alesi vai chegar agora no box, tá aí, ó. Vai chegando para fazer sua troca. Por enquanto ainda não passou o Hill. Hill que vai ser o segundo colocado. Alesi ainda no box, vamos ver se ele volta na frente do Hill. Carro no chão e vai-se embora Alesi. Não pode se empolgar aí, senão depois recebe penalização. Mansell que estava lento na pista, que já tinha parado. Chega lento no box, vai abandonar o Mansell. Hill segundo, Coulthard o terceiro. E o Alesi voltou ali enroscado com eles para brigar por essa segunda posição. O curioso no trabalho de boxe da equipe Ferrari, que sempre invariavelmente é a melhor equipe, é a que faz a melhor troca, e parece que eles treinam muito isso, porque olha que detalhe impressionante. O tempo de troca do Berger, 8.4. O tempo de troca do Alesi, 8.4. Os 10 primeiros completaram a volta e Rubens Barrichello vem aí na 11ª posição atrás do Brundle. Mas o Brundle vai para a parada, vai para a troca. O Brundle, portanto, o Rubinho é o 10º. Ele tem que recuperar essa posição. Estava na 9ª posição e agora está em 10º. Ele perdeu a posição para quem? Para o Frentzen, que ainda não parou. A hora que o Frentzen parar, o Rubinho volta para a sua posição original aí na briga, que é a 9ª colocação. 45 voltas para o final, porque o Schumacher acaba de completar a volta de número 20. Steven Seagal em Fúria Mortal, domingo maior, hoje depois do Fantástico. Tudo pronto para o líder Schumacher entrar no box. Vamos ver se é dessa volta. Ele está na volta de número 21. Schumacher o primeiro, Alesi o segundo, Hill o terceiro, Coulthard o quarto, Berger o quinto, Frentzen o sexto. E é o Mika Hakkinen aí, ó. O Mansell, isso é a repetição do Mansell, por isso que ele foi abandonando ali, você viu, né? Isso aí, você vê espanhola, não acredita, mas tá colocando em repetição para você, porque o Mansell já tá com o carro parado dentro da garagem. Então Schumacher é o primeiro, Alesi o segundo, Hill o terceiro, Coulthard é o quarto, Berger é o quinto. Esses 5 completaram a volta de número 20. E vamos ver o Schumacher. Ele se encaminha agora. Vai entrar nessa volta, sem nenhuma dúvida. Aí o líder Schumacher tem 33 segundos de vantagem para o segundo colocado. Ele tem tempo aí para entrar, fazer a troca e voltar ainda na primeira posição. Quem vai entrando aí é Mika Salo. O Tyrrell para fazer sua troca. O box fica congestionado. Entra Moreno, entra Gachot. E vai chegando aí o Schumacher. Você viu como ele para ali em cima do macaco, carro no alto. Trabalho. Tem que trabalhar rápido para ele voltar em primeiro. Trabalha certinho a Benetton. Vai voltar o Schumacher. 8.1 a parada. Schumacher ainda no pit. Sai um carro ali na frente dele. Você faz aí, ele faz ali a ultrapassagem no finalzinho e volta na primeira posição. Só agora vai passando a Alesi, que é o segundo. O terceiro é Hill. Os 3 primeiros completaram. O quarto é Coulthard. O quinto é Berger, que passou agora, enquanto você vai vendo o Schumacher. Os 5 primeiros já completaram a volta de número 21. Ao final da volta de número 22, nós vamos saber aí sim a diferença exata de Schumacher, que é o primeiro, para Alesi, que é o segundo. Quando eles providenciaram as trocas, a diferença era de 9 segundos. Herbert é o sexto, Frentzen é o sétimo, Hakkinen é o oitavo, Irvine é o nono.
E passa Rubens Barrichello. 10º colocado, Rubens Barrichello. Na parada do Frentzen, ele vai voltar para a 9ª posição. Já temos 21 voltas, você segue aí no bico, no spoiler dianteiro do carro de Schumacher. 21 voltas completadas, eles estão na volta de número 22. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ruffles, a batata da Honda. O Rubinho passou a virar muito melhor depois do seu pit stop. Ele agora vira na casa de 26. Virou 26,9 essa, mas já virou bem abaixo. Já virou 26,5 uma volta. Tanto que quando ele voltou, ele estava 7,2 atrás do Irvine. Agora já está 5,6. Vigésima terceira volta, você confere aí Frentzen em 7º, Hakkinen em 8º, Irvine na 9ª posição. E Rubens Barrichello em 10º. As Jordan, portanto, ocupando as posições de número 9 e 10. E a sequência de todos, Pierluigi Martini, Mika Salo, Gianni Morbidelli, Schiattarella, Karl Wendlinger, Jos Verstappen. Frentzen no box. Era a parada que se esperava do Frentzen para que Irvine e Barrichello pudessem recuperar suas posições. Então Rubinho passa a ser o 9º colocado. Schumacher, Alesi, Hill, Coulter, Berger, Herbert, Hakkinen, Irvine, Rubens Barrichello são os 9 primeiros. E a vantagem acabou sendo aí das Williams, né? O Hill voltou à sua 3ª posição. Estava na 3ª posição. A vantagem acabou sendo nas paradas do Dave Coulter em cima do Berger. Porque quando começaram as paradas, o Berger era o 4º e o Coulter era o 5º. E agora o Coulter passa a ser o 4º colocado e o Berger é o 5º, 5 segundos atrás do Dave Coulter. Mas desde que ele conseguiu se livrar do Irvine, vem rendendo mais o carro do Dave Coulter, então é normal esse posicionamento. Schumacher, Alesi, Hill, Coulter, Berger, Herbert, os 6 primeiros colocados. Schumacher está na volta de número 24. E olha como o Rubinho continua tirando. A diferença agora já cai para 4,5. Rende muito melhor o seu carro do que o do Irvine. Ele fez agora praticamente 1 segundo a mais, ou melhor, do que o Irvine. 1,1. Ele foi mais rápido que o Irvine na volta anterior. Vamos ver nessa agora. Daqui a pouco eles passam. Porque Herbert, o 6º, e Hakkinen, o 7º, completaram a volta. Portanto, passa o Irvine nesse exato instante. Você vai de carona na Ferrari e vai passar o Rubinho. E passa o Rubinho. Nessa volta, o Irvine deu a resposta, fez 27,1. O Rubinho fez 27,2. A diferença se manteve ali pela casa dos 4 segundos e meio. Aí você vai firme de Ferrari. Alesi é o 2º colocado, tem 8,2 atrás do Schumacher. E essa vantagem que você vê aí de 3,1 em cima do Hill. Pega atrás, perde um pouco de tempo. Aí forçando a ultrapassagem. Tem a Ligier ali na sua frente do Martin Brundle. Brundle que tem a 17ª posição. Ele não conseguiu ainda a ultrapassagem. Vem para completar a volta. E vai perder tempo. Vai permitir uma maior aproximação de Damon Hill. Não consegue a ultrapassagem em cima do Brundle e o Hill vem com tudo. O Alesi virou 27,9. O Hill virou 27,0. Ele ainda não consegue a ultrapassagem. Está complicado o Alesi. E o Hill vem chegando para brigar por essa 2ª posição. Olha só o Hill ali. Tem um retardatário entre os dois. O Frentzen volta para o box. Ele que fez o pit stop voltou agora porque tinha um problema no pneu dianteiro direito e os mecânicos não conseguem tirar. Agora finalmente fez uma nova troca e voltou, mas perdeu muito tempo. E o Pedro Paulo Diniz também fez uma 2ª parada, não prevista. Você viu a preocupação ali no box da Ferrari? Como o Alesi não consegue essa ultrapassagem em cima do Brundle e o Hill vem tentando uma aproximação. A diferença cai sensivelmente do Alesi para o Hill. Vamos ver no final da volta aqui. Aí você vê o Alesi ainda enrolado ali. E o Hill que já vem coladinho nele. Já não há praticamente mais diferença entre os dois. Deu uma balançada ali que saía à frente do carro do Hill. Ele trouxe de volta. Aliás, numa
uma entrevista muito boa do Schumacher, ele dizia exatamente isso, que a Fórmula 1, com a diferença, com as mudanças de regulamento, de estrutura dos carros, a perda de potência dos motores baixando de 3,5 para 3, os carros ficaram diferentes realmente, mas passaram a ter um limite mais aceitável. Se você chega mais rapidamente ao limite do carro, olha aí. Aí lá vai a Ferrari embora, é o primeiro motor que quebra, eles estavam empolgadíssimos, porque em 3 provas os motores dos 6 carros aguentaram chegando no final e pontuando sempre, mas já se percebia alguma coisa, porque ele não conseguia chegar no Martin Brundle para fazer a ultrapassagem em cima do Brundle, e na reta estoura o motor do Alesi. Hill é o segundo, Coulthard é o terceiro, Berger o quarto, Herbert é o quinto, Hakkinen é o sexto, Rubens Barrichello passa a ter a 8ª posição. Então o Schumacher, o que dizia em relação àquela hora ali que quis sair à frente, que o Hill conseguiu trazer de volta, ele disse, você chega mais rapidamente ao limite do carro, mas o carro passou a aturar um pouco mais os desaforos do piloto. O piloto errando, antes o piloto errava uma coisinha, o carro ia embora, não tinha como voltar. Esse ano, você erra e você ainda tem tempo, ainda a possibilidade de corrigir e trazer de volta. Você viu como a Alesi já tirou ali, quando tirou, já vai embora. Estourou o motor Ferrari. O Hill com isso ganha. E ele já trouxe para a linha de dentro, não jogou óleo ali fora no traçado do circuito. E aí a Alesi, mais uma vez, adiado o sonho, o eterno sonho de Jean Alesi de ganhar uma corrida na Fórmula 1. Ele vai já se aproximando dos 90 grandes prêmios e continua sem vitória. Você viu lá o Frank Williams gostando agora, porque o Hill é o segundo colocado e o Coulthard o terceiro, seus pilotos ocupando as primeiras posições só atrás do Schumacher. E ali estava ao lado do Frank Williams, o presidente da Renault, que é a fornecedora dos motores da equipe Williams, também da Benetton. Schumacher é o primeiro, 12 segundos de vantagem para Hill, que é o segundo, Coulthard é o terceiro. Berger, a única Ferrari na pista, é o quarto. Herbert é o quinto, Mika Hakkinen na 6ª posição. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. Daqui a pouco nós vamos começar outra vez todo o processo de parar para trocar pneu. A Williams foi a primeira a parar, então deve ser a primeira a se posicionar para uma troca. O mecânico já começa a se movimentar ali no box da Williams. Na Jordan também, que parou cedo com o Irvine. As principais equipes, aquelas que ocupam as 10 primeiras posições, as 5 equipes, né? Williams, Benetton, Ferrari, Jordan e McLaren. Movimento no box na Williams e na Jordan. E o Schumacher vem para completar mais uma volta, a volta de número 27, abre a volta de número 28. É uma corrida muito movimentada, porque todas as equipes prevêem 2 paradas, pelo menos 2 paradas. 3 paradas. E a próxima da Jordan vai ser a do Irvine na volta número 30. Os carros estão completando agora a 27ª. Pode ser só que... Será que o Schumacher não vai armar um pulo do gato aí de parar só 2, não? Porque olha só, a Williams foi parar com 15 voltas, com 17. O Schumacher parou agora há pouco, aí ele já está com 28 voltas. Parou na 22ª volta. O Schumacher na 20ª volta. Se você fizer uma parada na 20ª, uma outra na 40ª, para levar até a 65ª, dá até para pensar em 2 paradas por parte do Schumacher. Porque veja só, o Hill parou na 13ª, o Coulthard na 14ª, o Irvine na 15ª, o Rubinho também na 15ª, o Mansell na 15ª, Berger 16ª, e o Schumacher foi parar só na 20ª, sei lá, vamos ver. Aí o Schumacher e a sua vantagem. Ela era de 11.214 no fim da reta, agora é de 10.332, que o Schumacher perdeu tempo para ultrapassar o retardatário. Lá vem ele para completar 28 voltas. Passa Schumacher, nada de parar. Vai embora. Virou um 26,5. O Hill deve descontar essa diferença, hein? 10.3, o Hill pode até descontar essa diferença. 1:24.7, a melhor volta da prova de Damon Hill. Vai voando baixo Damon Hill. Olha a diferença caindo para 9.8. Damon Hill confirmando aí a melhor volta. Volta de número 28, 1:24.703. A média de 200 km/900.
Aí o box da Benetton, Schumacher, vou só colocar aqui, parou na 21ª volta. E aí ele pode realmente estar armando para fazer só 2 paradas. A diferença de 9,8, o Hill vem andando muito forte. Vai parar uma Jordan. Já vai parar uma Jordan, a tendência é de que seja o Irvine, que parou uma volta antes do Rubinho. Irvine é o 7º colocado, Rubens Barrichello é o 8º. Irvine parou 2 voltas antes do Rubinho. 15ª para Irvine, 17ª para Barrichello. 9,8 a vantagem do Schumacher em cima do Hill na volta anterior. Aí o Coulthard, que é o 3º colocado. Schumacher para o Hill, 10,1, a resposta imediata do Schumacher, hein? No meio dessa volta ele já conseguiu subir 3 décimos a vantagem. Vamos ver o tempo. Schumacher já virou 1,24,9. O Hill fez aquela volta fantástica de 1,24,7 e na volta seguinte faz 1,26,3 e deixa a vantagem outra vez lá para cima dos 11 segundos. O Coulthard virou 26,1. O Berger é o 4º colocado, virando 27,7, vira mal o Berger. Com isso o Herbert tenta se aproximar, é o 5º, o Hakkinen vem colado ali no Herbert. O Mika Hakkinen é o 6º colocado. Irvine já passou, ele é o 7º, ele vai passar Rubinho, que é o 8º, enquanto você vai aí acompanhando o Dave Coulthard. Rubens Barrichello perde contato com o Irvine. Diferença dos 4 segundos já subiu para 10. Nessa volta o Irvine virou 26,8, o Rubinho virou 27,1. Quer dizer, o problema não foi nessa volta, foi antes. A diferença subiu mais de 6 segundos. Ele chegou a virar uma volta em 28. Realmente começa a perder rendimento o Rubinho. E não é ele o primeiro piloto da Jordan a parar agora para fazer a segunda troca. Quem vai parar é o Ed Irvine, que já está vindo para o box, já avisou pelo rádio. E é exatamente dentro da previsão de parar na 30ª. A próxima parada do Rubinho deve ser na volta 33. Então veja só como as coisas estão funcionando certinhas. O Irvine para na 15ª e agora vai parar na 30ª volta. E depois vai ter que fazer mais uma parada, 45ª aí, para ir até o final. Tá aí o Hill parando. Ele parou na 13ª e agora parou na 30ª. Por isso é que eu fico na expectativa se o Schumacher não vai parar 2 vezes só. Porque ele parou pela primeira vez na volta de número 21. Tá aí o Hill que vai voltar. Coulthard passa a ser o 2º colocado, o Hill o 3º. E ele vai voltando, brigando ali com o Berger. Olha o Hill, Berger passando. O Berger vai assumir, passou o Berger, assume a 3ª posição. Berger é o 3º colocado, o Hill é o 4º. O Coulthard, que é o 2º, deve parar na próxima volta. E o Irvine vai entrando no box agora. Aí Damon Hill é o 4º colocado. Schumacher, Coulthard, Berger e Hill. Essa briga deve durar poucas voltas, porque o Berger rapidamente deve ir também para fazer sua parada. A Ferrari já está pronta. E é só a Ferrari de Berger que está na prova. Jean Alesi era o 2º colocado, explodiu o seu motor. Mesmo ali com os pneus frios, vai na balada, vai acompanhando. Tem os pneus frios. O Hill tem o carro mais pesado, botou combustível. O Berger tem o carro mais leve, deve estar no limite de combustível ali, mas tem os pneus muito desgastados. Vai vendo a tomada aérea do helicóptero. Você ia vendo lá Berger e Hill e agora volta a acompanhar o líder Schumacher, que vem pela volta de número 32. 32 de uma parada só, ele pode levar até para lá da 40ª. Aí com essa vantagem que tem, se ele conseguir isso, se confirmar ele fazer 2 paradas só, a vantagem que ele tem a essa altura, de verdade, ela não é de 26 segundos para o Coulthard, ela passa dos 50 segundos na prova, se ele tiver que fazer uma parada a menos. Pode ficar numa posição privilegiada. Coulthard parou, trocou e vai voltando. Você viu que Berger e Hill já passaram ali. E o Coulthard vai voltar atrás do Herbert e do Hakkinen. Só que eles vão ter que parar já. Aí o Coulthard teria tudo para recuperar pelo menos a 4ª posição. Vamos ver se ele volta outra vez à frente do Berger. Mika Hakkinen vai entrar. Você vai vendo aí Berger e Hill na briga. McLaren pronta para receber Mika Hakkinen. E a Jordan pronta para receber Rubens Barrichello.
Vamos chegar à metade da prova. Aí a Ferrari aguardando o Berger e a desilusão do Jean Alesi ali ao lado de Nick Lauda, consultor técnico da Ferrari. Chega na cabine aqui o Pedro Paulo Diniz. Teve problemas abandonando a prova. É a primeira vez que isso acontece, um problema que o tira da prova. Já ele vai conversar com a gente, o Pedro Paulo Diniz. Está aqui também o Ricardo Rossetti, que ontem foi segundo colocado na segunda etapa da Fórmula 3000. Ele que ganhou a primeira corrida. Foi segundo ontem, mas o Suspiri, que foi segundo quando ele ganhou e ganhou ontem, eles estão exatamente iguais, com 15 pontos na liderança da Fórmula 3000, do Intercontinental de Fórmula 3000. E o Tarso Marques, que foi o terceiro colocado ontem. Tinha feito a volta mais rápida, não teve bem colocado na primeira. Tinha feito a volta mais rápida na primeira prova e ontem foi o terceiro Tarso Marques. A liderança é igualzinha ali do Rossetti com o Suspiri, cada um com 15 pontos na 3000. Daqui a pouco ele fala também. 33ª volta, metade da 33ª volta, exatamente a metade da prova. Berger passou a ser o segundo com a parada de Coulthard. Essa é a briga aí. Berger é o segundo e logo atrás dele o Hill é o terceiro. Na verdade, quem é o segundo é o Hill, porque o Berger vai ter que entrar para trocar pneu. Vamos ver se ele volta na frente do Coulthard na sua briga pela terceira posição. Então a vantagem é muito grande do Schumacher para o Hill. Hill fez 2 paradas e Schumacher fez uma só. Mas pode até pintar, porque o Hill vai fazer 3. Pode até pintar o Schumacher fazendo 2 paradas e aí ele já passa a ter uma vantagem excepcional na prova. 30 anos, Clube Você, tudo a ver. Mondeo, o carro mundial da Ford. Aí vamos pela volta de número 34, o Berger vai pro box. Hill vai voltar a ser o segundo colocado, o Hill é o segundo. E a diferença é de 36,7. Essa é a vantagem oficial do primeiro, que é o Schumacher, para Hill, que é o segundo. Berger na troca. Vai voltar bem depois do Coulthard, o Berger. 6,8 o trabalho da Ferrari. A Ferrari é impressionante. Se o campeonato fosse decidido só no boxe, a Ferrari seria sempre campeã. Rubinho no box. Barrichello no box. Aí o Lauda conversando com a Alesi. E aí você vai vendo Damon Hill, que é o segundo colocado, muito atrás do Schumacher. Se o Schumacher tiver que parar também mais 2 vezes, pode até pensar em entrar na briga o Hill. Se não, só um problema mecânico aí para tirar a vitória do Schumacher, para quebrar a invencibilidade da Williams aqui. Aí o Berger, quando estava avisando que ia pro box, que o Hill estava atrás dele, coladinho nele ali. Era uma cena em repetição também, o Berger avisando que ia pro box. Aliás, para quem guarda bem as coisas da Fórmula 1, lembrando, Portugal, Grande Prêmio de Portugal no Estoril, o Berger deu uma dessa sem levantar o braço nenhum, entrou no box de uma hora para outra, o Patrese vinha atrás, tocou, passou pela roda, sobre a roda traseira do carro do Berger, voou, deu uma pirueta no ar e caiu em pé ainda o carro. Você vai vendo aí o Herbert passando, o Herbert é o terceiro colocado. Schumacher é o primeiro, o Hill é o segundo, o Herbert é o terceiro, o Coulthard é o quarto colocado. O Berger vai aparecer na quinta posição, vem o Berger aí agora para fechar a volta de número 34, fecha a volta do número 34. O Berger é o quinto colocado, o Mika Häkkinen passa atrás dele, é o sexto colocado. E a gente fica aguardando o sétimo colocado. Na volta anterior era o Rubinho, mas o Rubinho parou também para sua troca de pneus. Irvine é o sétimo. E Barrichello tem que passar para completar, confirmar a 8ª posição. Rubens Barrichello passa 10 segundos atrás do Irvine, mantidas as posições. Rubens Barrichello é o 8º colocado. E o Schumacher já vai até se aproximando dele para colocar uma volta em cima do 8º colocado, até o 7º. Isso no momento que o Rubinho estava no pit. É a marcação da volta anterior. Depois de 34 voltas, nós já temos 35 completadas. Já estamos na volta de número 36, porque Schumacher já completou a 35ª volta.
35ª volta e nada do Schumacher parar para fazer sua segunda troca. Vai fazer só duas, meu amigo. Vai parar depois da 40ª. Armou legal a Benetton, hein? A tendência é exatamente essa. E no ritmo que ele impôs, saiu com mais combustível para fazer uma primeira troca depois. Olha, grande jogada. A se confirmar uma grande jogada da Benetton na prova. Importantíssima. Importantíssima para tirar essa diferença que o Schumacher tinha de rendimento do carro dele, principalmente de velocidade final em relação ao Williams e às Ferraris. Exatamente, a Benetton que fez a pole position. O Schumacher fez a pole position, eu repito, no braço, ele como piloto, tanto que o carro dele era 2 segundos mais rápido que o carro do seu companheiro Johnny Herbert. Ele tinha essa desvantagem de carro para resistir durante a prova toda. As Ferraris, sem dúvida, os carros mais rápidos da pista e regular, porque eles andavam bem nos 3 trechos diferentes da pista. Nas 3 marcações, as 3 parciais, a Ferrari estava sempre na frente. E o Williams é o Williams. A Williams, todo mundo sabe que é aquele carro extremamente bem feito, equilibrado, que resiste à prova toda. Então o Schumacher tinha que partir para uma coisa dessa, e se ele fez, pode se dar bem. Já completou 36 voltas, ficamos aguardando o Rio para checar exatamente a diferença, que é muito grande. Se ela é desses 36, 37 segundos e mais uma parada, ela é imensa realmente em relação ao Rio, que é o segundo colocado. Herbert vem sustentando a 3ª posição, também fez uma parada só o Herbert. Também pode estar armando aí, olha só como ele cresceu. Saiu da 7ª posição, está em 3º lugar. Levou vantagem da quebra do Alesi, mas também dessa estratégia, quem sabe, de fazer só 2 paradas. Schumacher é o primeiro, oficialmente 36 segundos, ponto 2 na frente de Hill. O Herbert vem 2,6 atrás de Hill, é o terceiro. O Coulter vem 6,8 atrás do Herbert, é o 4º colocado. O Berger vem 16 segundos atrás do Coulter, é o 5º. O Mika Hakkinen é o 6º, Irvine é o 7º. Rubens Barrichello é o 8º colocado. Vamos ver o Reginaldo aqui começando a conversar com o Pedro Paulo Diniz e o Rossetti. Vamos primeiro ver com o Pedrinho o que aconteceu. Pela primeira vez o carro vem melhorando, né? Vem fazendo todo um trabalho de evolução, mas pela primeira vez você teve problema durante uma corrida. O que aconteceu, Pedro? Bom, a gente teve problema com o câmbio, começou a dar problema já na 6ª volta, já não entrava mais as marchas, e daí até que eu tive que parar, porque já não conseguia selecionar mais nenhuma marcha. Uma pena, porque eu vinha fazendo uma boa corrida, tinha feito uma boa largada, eu acho que ia dar para chegar bem nessa corrida. Vocês vêm trabalhando aí em sequência aqui para essa corrida. Vocês mudaram a posição do difusor ali embaixo do carro e abaixaram a parte de cima da carenagem para ganhar penetração dinâmica. Isso já fez diferença. Mas para Monte Carlo já é prometido uma nova alteração. Um bico novo e um chassi mais leve. Quer dizer, é o caminho normal de melhoria? Eu acho que uma boa coisa é que a gente está vendo que a equipe sabe para onde trabalhar. Eles sabem qual é o problema do carro e estão andando contra para o lado certo. Já para essa corrida a gente conseguiu melhorar com pequenas coisas, a gente conseguiu melhorar praticamente 2 segundos, a gente se aproximou muito das Pacific, se aproximou já de todo mundo, e para Monte Carlo que a gente vai ter um carro mais leve, que eu acho que é muito importante, eu acho que vai dar para se aproximar mais ainda. E o Carlos Gasly prometia um câmbio semiautomático já para o Grande Prêmio da França, 3 Grandes Prêmios para frente, aí já começa a entrar no nível dos outros, né? Eu acho que o câmbio automático vai ser muito importante também, porque facilita um pouco o nosso trabalho ali, né? Para Monte Carlo vai ser um grande problema a gente com o câmbio mecânico ainda, porque lá tem que trocar muito de marcha. Vamos aproveitar aqui e falar com o Rossetti, segundo colocado na prova de ontem, vencedor na estreia do Campeonato de Fórmula 3000 e também na sua estreia na categoria. Ricardo, está pintando mesmo pelo rendimento do seu carro, rendimento da sua equipe, está pintando um campeonato com boas chances de você lutar por esse título. A nossa equipe trabalhou muito bem no inverno, a gente fez vários testes e agora o carro está preparado para o campeonato mesmo. A briga está entre eu e o meu companheiro de equipe, Suspiri. A gente está empatado com 15 pontos, o que foi excelente para a equipe. Eu ganhei a primeira, ele chegou em segundo, e na segunda prova ele ganhou, eu cheguei em segundo. Então a briga está dentro de casa mesmo. A gente está 10 pontos na frente do segundo colocado. Isso é muito bom, dá até para sair com o campeonato agora. O campeonato da Fórmula 3000 esse ano tem 4 brasileiros. Além do Rossetti, tem o Tasso Max. Tem também... Tem o Tasso, o Marcos Campos e o Marcos Gueiros, que também estão andando muito bem. Pois é, Rossetti, eu queria inclusive fazer uma correção. Ontem eu ainda citei
que o Roberto Moreno tinha sido o único brasileiro campeão na 3.000, ele ganhou o campeonato em 88, e o Christian, que foi campeão em 91. Quer dizer que esse ano pode dar um brasileiro. Eu tô lutando para isso. Espero que esse ano eu consiga vencer o campeonato para honrar aí o Brasil, que tem tantas vitórias. Aí o Schumacher completando a volta de número 39 e ganhar, conquistar o título no Intercontinental de 3.000 é porta aberta garantida para a Fórmula 1, acesso quase que natural. O campeão da Fórmula 3.000 já passar para a Fórmula 1 tem sido assim nos últimos anos. 40ª volta de um total de 65 e a imensa vantagem aí do Schumacher para Damon Hill, que é o segundo colocado. Rubens Barrichello segue firme na 8ª posição. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Rainha System. Get the feeling. Nós falamos aqui com o Pedro Paulo Diniz, está ali o Moreno, que segue na pista, tem aí a 22ª posição, tem 3 voltas de desvantagem em relação ao Schumacher, coloca agora exatamente a 3ª volta. Schumacher, que é o líder, tem 36,8 de vantagem para Damon Hill, que é o segundo. A briga é do Hill com Herbert por essa 2ª posição. Veja que nós já passamos da volta de número 40 e agora eles vão pensar em parar. Começa a se movimentar no box a Benetton. Então fica confirmado realmente a coisa das 2 paradas. Vamos ver quem vem primeiro, Schumacher ou Herbert. O Schumacher favorecido por essa estratégia, porque consegue escapar bem à frente. E o Herbert favorecido demais, porque sai de uma 7ª posição, sem possibilidade. Ele não... Nós falávamos sempre de 5 brigando pelas primeiras posições. Schumacher, Hill, Coulthard, Berger e Alesi. Não citávamos o Herbert, apesar de ele estar numa Benetton, e ele está aí na 3ª posição, começando a brigar por um pódio. Só que ele tem 6 segundos de vantagem para o Coulthard. Os dois vão ter que fazer uma parada. O Herbert fazer a 2ª e o Coulthard fazer uma 3ª parada. E aí vamos ver o que acontece no final da corrida e quem trabalha melhor no boxe. Tá prontinha a equipe Benetton, vamos ver quem vem. Por enquanto você vem aí com o Schumacher, que é o líder da prova. Ele vem pela volta de número 41. Steven Seagal em Fúria Mortal, domingo maior, hoje depois do Fantástico. Schumacher virou 27,0, o Hill virou 25,7. Uma diferença significativa, mas pode estar o Schumacher exatamente pronto para a troca. Quem vai parar primeiro é Herbert. Como aconteceu na primeira parada. O Herbert parou uma volta antes do Schumacher. Herbert para. Com isso o Coulthard passa para a 3ª posição. E olha só o problema, saiu com o macaco, saiu puxando o macaco, o Herbert. Ele saiu puxando o macaco, caiu ali, ó, na saída do box. Caiu na saída do box o macaco. O Herbert, quando saiu, botaram o carro no chão, o mecânico não tirou o macaco ali atrás, o assoalho veio em cima do macaco, ele arrastou o macaco por todo o pit lane, por todo o box. Vamos ver qual vai ser a atitude agora da direção de prova, porque o macaco caiu, bateu no asfalto, pulou quase na pista. E o Herbert saiu sem saber o que estava puxando ali atrás. Olha, o Flávio Briatore não entendeu nada. Ele deve estar dizendo, o que aconteceu ali? Passou um ser estranho, um sorriso do Flávio. Olha lá. O mecânico quis puxar e não dava. Ele saiu queimando o chão e todo mundo vai olhando, ó. Todo mundo se virando para olhar. Lá na saída do pit lane, na saída do box. Aí repetição por outro lado, o mecânico tentou. Quando baixaram o carro, deram ordem para baixar, baixou a frente. Ele foi baixando ali atrás, o Herbert apressadinho já foi queimando o chão. Aí ele vai voar, quer ver? Na saída ali, perigoso inclusive, hein? De machucar alguém. Olha só. Perigoso inclusive de machucar alguém. Vamos ver qual vai ser a atitude aí, se vai ter algum problema, alguma punição, de repente um stop and go aí, não sei. Confesso não saber o que estaria previsto nesse caso. Mas não pode acontecer nada. Não há uma previsão desse tipo de multa, desse tipo de penalidade. Uma vez em Interlagos, o James Hunt, exatamente James Hunt, ficou preso a mangueira de pressão para soltar a roda do carro. E ficou preso ali e saiu. Quando o Hunt saiu, aquilo varreu e pegou inclusive as costas de um mecânico. O Schumacher vem e já completa 42 voltas, na próxima ele deve parar. Inclusive com essa confusão toda, devem ter dado ordem para o Schumacher, ó, segura mais uma aí na pista. O normal seria ele já ter parado nessa entrada agora, nessa volta. Ele segurou mais uma e a Benetton volta a se aprontar no trabalho ali com o Schumacher. Schumacher é o primeiro e Hill o segundo.
Volta anterior, Schumacher 28,5. Pneu já deve estar no final. E essa volta a mais que ele teve que dar, ela, para ele, terrível. Ele virou em 1,28,5 contra 1,25,7 do Damon Hill. A diferença caiu de 36 para 33. Deve estar no limite extremo. Ali as condições dos pneus de Schumacher, o líder da prova. Ele que vai tentando brigar pela liderança do campeonato. Se terminar assim, se ele vencer, ele vai para 24 e o Hill, se fizer segundo, vai para 26 e sustenta a liderança do campeonato. Uma briga bonita entre os dois. Os 4 primeiros completaram. Schumacher, Hill, Coulter, Berger, Hakkinen é o 5º, Herbert é o 6º. Rubens Barrichello vai tirando um pouquinho em relação, aliás, perdendo mais em relação ao Irvine. Virou 26,1 agora. O Irvine completou na 7ª posição. O Rubinho está 14 segundos atrás, é o 8º. Aí vem Schumacher. Vamos ver agora se eles não esquecem nada. Aí vai parando o Schumacher. Trabalho da Benetton. Ele está no box e o Hill vai se aproximando. Carro no chão. Agora foi esperto ali atrás o mecânico. Aí voltando o Schumacher. Vai tomar cuidado para não passar o limite dos 120. Olha como ele vai lento ali dentro. Aí voltando na primeira posição. Só agora o Hill vai entrar na reta, ó. Tem toda uma reta de vantagem o Schumacher e mais uma parada. Que volta 43 para um total de 65. O Schumacher já deve ter feito a sua parada definitiva. E o Hill vai ter que parar mais uma vez. Porque ele parou na 13ª e na 30ª. A não ser que aí também na 30ª ele tenha. Porque o que pode acontecer? O pessoal da Williams também tem entendido como nós entendemos aqui a tática da Benetton e tem alterado pelo meio. Por isso ele esticou um pouco mais. Parou na 13ª, deveria parar na 26ª. Foi parar só na 30ª, no limite ali que o combustível permitia. E pode ter feito um reabastecimento para tentar ir até o final. Mas é muita coisa, da 30ª para a 65ª. Schumacher é o primeiro, o Hill é o segundo, Coulter é o terceiro. Berger é o 4º, Hakkinen é o 5º. Herbert é o 6º, Irvine o 7º. Rubens Barrichello o 8º colocado, tem 14 segundos de vantagem para Harold Frentzen, que é o 9º colocado, vai sustentando ali a sua 8ª posição para ver o que acontece nesse terço final de prova. O piloto brasileiro Rubens Barrichello. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Maionese Arisco, a maionese campeã é Arisco. Já estamos na volta de número 45. Já estamos na volta número 45 para o líder Schumacher. O Hill passou agora 7,7 atrás do Schumacher. Ele passa 7,7 atrás do Schumacher, porque o Schumacher fez aquela parada quando tinha 33 de vantagem. Olha, os 5 segundos, se o Hill de repente, tem capacidade de tanque para isso, tem. De repente, se a Williams mudou a estratégia aí de resolver colocar combustível para ir até o fim, o Hill, e ele vai tentar também, desde a 30ª, não fazer outra parada, senão vamos também ficar sabendo já. Mas aí, 3, 4 voltas, nós vamos saber se o Hill vai parar ou não. Mas se eles tentaram alguma coisa, aqueles 5 segundos que o Schumacher perdeu em 2 voltas, que deu a mais com os pneus no limite, podem complicar sua vida. Mas, de qualquer forma, a Williams está pronta para uma parada. Quem parou primeiro nas vezes anteriores? Damon Hill. O normal é que ele pare agora e depois o Coulter. E aí é só o Schumacher levar na manha para conquistar a vitória. E olha, a equipe Benetton, inclusive, encosta ali o seu equipamento de pit stop, equipamento de reabastecimento, e desliga as máquinas. Quer dizer, na eventualidade do Schumacher ou Herbert terem que parar por algum problema, seria só mesmo pneu, quer dizer, está encerrado o trabalho de pit stop da Benetton. E a Williams está prontinha ali esperando um dos dois. É uma grande jogada da Benetton. Armou legal para cima de Williams e Ferrari. Por enquanto, armou e se deu bem. Schumacher vem na ponta. Ele virou agora 26,0. O Hill virou 24,7. Vai andando no limite o Hill. A diferença cai para 6 segundos e meio. Isso a 20 voltas do final. Aperta o ritmo e tenta a aproximação o Hill. Mas no que ele parar, essa diferença vai voltar outra vez lá para cima da casa dos 30 segundos. Você vê aí a Minardi sendo recolhida. E aí o Mika Hakkinen, que é o 6º colocado. Schumacher, Hill e Coulter, os 3 completaram a volta de número 45.
Para eles, restando agora menos de 20 voltas. O Berger passa agora, completando a volta de número 45. Mika Häkkinen já vai entrar no box para fazer sua terceira parada. Mika Häkkinen tem a sexta posição. Irvine virou agora 1:27.4. A briga de Irvine com o Barrichello. Irvine é o sétimo. Ele virou 1:27.4. Vamos ver o Rubinho, que por enquanto não passou. Apenas os 8 primeiros estão na mesma volta. O Irvine virou 1:27.4. O Rubinho passa virando 1:26.2. Passa virando bem melhor. 1 segundo ponto 2 melhor que o Irvine, mas a diferença ainda é grande, ainda está na casa dos 16 segundos. A vantagem de Irvine para Rubens Barrichello. Aí o carro parando ali na saída, depois do reabastecimento. 3.4 a vantagem, hein? Do Schumacher para o Hill. Schumacher virou 27.5. O Hill virou 24.5. Praticamente não tem combustível o Hill, porque vai parar e o Schumacher se reabasteceu para ir até o final. Você vê o carro parado ali, não era o Williams. Também não era Benetton. E aí, você está vendo o Gachot. Olha como tá pegando fogo ali, ó. Depois do reabastecimento. Deixaram cair alguma coisa de combustível. Olha a sorte que deu todo mundo aí agora, ó. Gachot tinha a 19ª posição. Moreno continua na prova em 6 voltas atrás. Ele não pode perder mais 2 voltas, porque aí passa daquele limite dos 10% e não vale classificação no final. Mika Häkkinen agitada ali a bandeira da Finlândia pelo torcedor, e Mika Häkkinen vai pro boxe para fazer sua troca. O Irvine vai ser o 6º colocado e o Rubinho vai ser o 7º. Mika está no box e você vai vendo o Schumacher. Aí está Mika Häkkinen. Trabalho da McLaren. É uma briga toda particular entre McLaren e Jordan. Saiu queimando o pneu, uma loucura o Mika Häkkinen. Passando lá o Irvine, ele volta enroscado para brigar com o Rubinho pela 7ª posição. Schumacher já completou 47 voltas e o Hill vem próximo. Só que ele faz exatamente agora aí sua parada. Aquilo que ele dizia, ele estava 3 segundos atrás do Schumacher. Mas vem para a sua terceira parada. O Schumacher fez a segunda e definitiva. Parada rápida. Reabastecimento rápido na parada do Hill. Vem ele voltando aí. Vai voltar atrás do Coulthard, mas o Coulthard vai parar na volta seguinte. Com isso o Hill vai recuperar a segunda posição. O Coulthard normalmente vai voltar para a terceira posição. O Berger por enquanto é o 4º. Herbert já fez parada definitiva e o Berger vem na 4ª posição. O Herbert em 5º. A diferença entre eles é 5 segundos. Por enquanto apenas os 5 primeiros. Irvine vai para o boxe. Ele que seria o 6º colocado. Vai para a sua parada, Ed Irvine. Está no boxe aí, Irvine, o companheiro de Rubinho. Muito importante o trabalho das equipes em cada parada ali de boxe. O Irvine vai voltando. E o Rubinho passou para ficar uma posição à frente do Irvine. Para ocupar a 6ª posição, com o Irvine em 7º. Por enquanto o Rubinho estaria pontuando, mas ele tem que ir para a sua parada agora. E vai perder inclusive a posição para o Mika Häkkinen, que já tinha parado há 2 voltas atrás. O Schumacher vai abrindo caminho, 20.2 a vantagem para o Coulthard, mas o Coulthard vai parar agora, nessa volta. Uma vantagem exata, só pode ser medida dentro de uma volta a mais, será a vantagem do Schumacher para o Damon Hill. Hill por enquanto tem a terceira posição. O Coulthard vai chegando, está aí chegando o Coulthard. Ele que era o 2º colocado. Com isso o Hill passa. Hill passa 26.7 atrás de Schumacher. E essa é a diferença real da prova, do primeiro para o segundo. Schumacher o primeiro, 26 segundos atrás do Hill em segundo. O Berger vai ocupar a terceira posição e o Coulthard vai cair para 4º. Esses são os 4 primeiros agora confirmados. 48 voltas completadas, 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ruffles, a batata da onda. Vamos na volta de número 49. É a volta da terceira troca do Rubinho, que vem para o boxe daqui a pouquinho. Tá tudo pronto lá na Jordan.
E o Rubinho já se encaminhou para o boxe. Isso porque Irvine e Hakkinen já passaram aqui. E o Rubinho vai se encaminhar para o boxe. Você vai acompanhando o Schumacher. Apenas Schumacher completou a volta de número 49. Está na volta de número 50 Schumacher e por enquanto só ele. Hill passou agora, 25 segundos atrás, tirou um pouquinho. Aí a Ferrari pronta é para Berger, que por enquanto é o terceiro colocado. Por enquanto só Schumacher e Hill. Os dois estão na volta de número 50, restando para os dois 15 voltas para o final da prova. Berger passa, é o terceiro. Coulthard é o quarto, também confirma. Os quatro já estão na volta de número 50. Herbert também confirma, é o quinto colocado. E não para mais o Herbert, já fez as duas paradas. Os 5 primeiros já completaram a volta. Se Rubinho vai para o box, não passa agora. Se não vai para o box, ele tem que passar completando na sexta posição, deixando o Irvine em sétimo. Rubens Barrichello vai para o box. Rubinho vai para o box. Ele que seria o sexto colocado. Não tem como voltar à frente de Irvine. Irvine passe ao sexto. Rubinho está no box. Hakkinen passe ao sétimo. Mika Hakkinen passe ao sétimo e Rubinho vai voltar na oitava posição. Vai voltar na oitava posição Rubens Barrichello. Portanto, Schumacher, Hill, Berger, Coulthard, Herbert, Irvine, Hakkinen e Rubens Barrichello são os 8 primeiros. Completadas 50 voltas, vamos para as 15 voltas finais. Steven Seagal em Fúria Mortal. Domingo Maior, hoje, depois do Fantástico. Berger vai perder a terceira posição já. Fica olhando aí que você está vendo o Berger. Ele vai perder a terceira posição porque ele vai parar para a sua terceira troca. Vai entrando o Berger. Aí vem ele para a sua terceira parada. O Coulthard já passando, o Coulthard já é o terceiro. Herbert já é o quarto. Ficou no prejuízo o Berger. Ele só perde posição se aparecer o Irvine. Vai voltar na quinta posição o Berger. Nas paradas ele perdeu uma posição para o Coulthard e agora perde uma posição para o Johnny Herbert. Por quê? Herbert fez 2 paradas na prova e Berger fez 3. Aí voltando o Berger. Quinta colocação. E lá o Nick Lauda. Irvine completou, é o sexto. 6 primeiros completando a volta de número 50. Mika Hakkinen levanta o braço. Tem problemas no carro. Rubens Barrichello vai ser o sétimo. Hakkinen passou na reta com o braço erguido. Tem problemas com a McLaren que resta na prova. Rubinho, na metade desta volta lá na frente, vai ser o sétimo colocado porque o Hakkinen tem problemas. Fica faltando só uma posição para ele cumprir a promessa que ele fez aqui para nós, lá de dentro do carro, antes da prova começar, dizendo que esperava chegar na zona de pontuação. O Irvine já vai ter aí a sexta colocação e o Rubinho vai ser o sétimo porque passou falhando demais aqui o Mika Hakkinen com o braço direito erguido. Volta de número 52. Schumacher, Hill e Coulthard estão na volta número 52. Você está vendo o Coulthard aí abrindo caminho, tentando fazer a ultrapassagem em cima do Martini. Passa por Pierluigi Martini e vai-se embora, vai firme Coulthard. Herbert também já passou 4 segundos atrás do David Coulthard. Pode até vir brigar aí por essa terceira posição o Johnny Herbert. O que seria uma vitória da estratégia da Benetton fantástica se conseguisse colocar 2 pilotos no pódio. Tem aí mais 14 voltas para tirar 4 segundos de diferença e brigar pela terceira posição, o Johnny Herbert. Berger é o quinto, Irvine é o sexto. Vamos ver quem vai passar em sétimo, se é Mika Hakkinen ou se é Rubens Barrichello. Deve ser o Rubinho. Schumacher já completou a volta número 52. Passou Mika Hakkinen, ainda passou na pista. Tá mal, mas segue firme na pista. Olha, caiu um pedaço de escapamento ali, você viu? Como voou ali um pedaço de um escapamento ali. Hill completa também a volta de número 52. Aí você vê o David Coulthard, que é o terceiro colocado, 4.3 na frente do Herbert.
Essa é a briga que se anuncia por aí. Coulthard virou em 26,4. Herbert também 26,4. Então o Coulthard virou 26,45. O Herbert virou 26,41. Aquele pedaço do escapamento pode ter sido do próprio carro do Mika Häkkinen que acabava de passar. Tanto que ele virou muito... Olha como ele virou alto nessa volta. 1,31,7. Problema também com o Berger, que virou 1,47,1. Se afastou completamente do Herbert, que é o quarto colocado, e ficou mais ali pro Irvine, que é o quinto. Vamos ver o Berger. Na volta seguinte ele responde 1,25,9. Deve ter dado uma errada feia, pode ter dado uma rodada aí que a gente não viu. O Berger, ele completou a volta em 1,47. Na volta seguinte ele respondeu fazendo 1,25. Completa mais uma volta Schumacher. Apenas 6 na mesma volta. De Schumacher até Irvine. Mika Häkkinen continua falhando, fazendo um barulhão. Deve ter sido dele mesmo aquele escapamento que caiu. E o Rubinho já se aproxima. Mika virou agora 1,32. O Rubinho virou 1,26. Na próxima volta o Rubinho já deve vir na 7ª posição. Aí esperar nessas voltas finais para ver se ele dá sorte e consegue chegar entre os 6, marcando seus primeiros pontos no campeonato, ou pelo menos seu primeiro ponto no campeonato. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. Você vê o Berger ali abrindo caminho. Berger que depois de uma volta em 1,47 virou em 1,25. Aí o box da Ferrari. Steven Seagal em Fúria Mortal, domingo maior, hoje depois do Fantástico. Esse é o terceiro colocado, David Coulthard. A 4 segundos na frente do Herbert. O Herbert demorou 3 voltas para tirar 4 décimos. Aí fica mais complicada, né, a vida do Herbert para brigar por um lugar no pódio. Os 5 primeiros completaram a volta de número 53. O Irvine completa também a volta número 53, é o sexto, e o Schumacher já vem por aí para completar 54 voltas. Já completa 54 voltas Schumacher. Ele já vai em busca de botar uma volta em cima do Irvine, que é o sexto colocado. Você vai com ele. Vai acelerando o fundo, rasgando a reta com o campeão mundial, o líder da prova, Michael Schumacher. Barrichello já passa em 7º. Virou 1,27, o Häkkinen voltou a andar muito lento. O Rubinho já passa na 7ª posição. Aí o Frank Williams. Häkkinen vai pro box. Não tinha realmente mais condições. Vai pro box o Mika Häkkinen. O Mansell já abandonou. Depois que passou reto lá na variante, saiu pela caixa de brita. E agora é Mika Häkkinen quem recolhe o carro na garagem. Portanto, as McLarens fora nessa briga pela hegemonia da 4ª colocação como 4ª equipe no campeonato, vai dando Jordan. As duas McLarens fora e as Jordans ocupando ali 6ª posição com o Irvine e 7ª posição com o Barrichello. Ele não demonstra ter possibilidade de ir para cima do Irvine, que a diferença já subiu para 20 segundos, a vantagem de Irvine para Barrichello. Quem vai chegando aqui também é o nosso Roberto Pupo Moreno. O Pedro Paulo Diniz já passou aqui. Pela primeira vez eles tiveram realmente problemas com o carro. O Pedrinho já explicou qual foi o problema ali no câmbio. E o Moreno também diz o que aconteceu com ele. O Pedrinho já falou o que espera para frente, está otimista. Vamos saber a experiência de muitos anos aí de Fórmula 1, também campeão de Fórmula 3000, sempre com ótimos resultados. O nosso Roberto Pupo Moreno. O que houve aí? Bom, praticamente eu tive 2 problemas hoje. Um já no comecinho da corrida. A minha embreagem não funcionava perfeitamente a primeira vez que eu pisava nela. Eu tinha que bombar para ela poder funcionar direito. Isso é muito ruim no câmbio sequencial, é na reduzida, quando você vai frear e começa a reduzir. E foi por isso que eu dei uma rodada, vocês devem ter visto na televisão. O Pedro colocou uma roda na grama na saída da curva de alta velocidade aqui. Eu emparelhei com ele na reta, passei na freada da primeira curva. Eu não conseguia colocar a terceira. Eu estava em quarto, ficou presa. Aí eu consegui enfiar a terceira, ela entrou de repente, bloqueou as rodas, eu rodei. Moreno, me diga uma coisa. O Pedrinho falava para nós aqui dessas modificações que vem por aí, menos peso para Mônaco e o câmbio semiautomático já previsto para a França. Os passos estão sendo dados normalmente, né? Qual é a tua participação com a experiência nesse trabalho de test drive, de desenvolvimento do carro de uma equipe completamente nova? Olha só o problema aí, tá fumando ali o carro do Coulthard. O Coulthard vai parando aí, vai abandonando o Coulthard. O Herbert é o terceiro colocado.
o Berger é o quarto, o Irvine é o quinto e o Rubinho vai cumprindo a promessa dele de chegar na zona de pontuação, é o que a gente dizia, ele ia precisar ter um pouquinho de sorte. Por enquanto ele é o sexto colocado e leva 14 segundos de vantagem para o Olivier Panis, que vem na sétima posição. Bom, respondendo ainda a sua primeira pergunta, esse não foi o motivo que eu parei, eu consegui sair daquela rodada e durante a corrida eu tive um vazamento de água, o meu motor esquentou demais, o alarme de água e óleo apareceram, nós tivemos que parar por causa disso. A Ford aconselhou que nós parássemos, senão o motor ia estourar. Quanto à sua pergunta de desenvolvimento do carro, nós temos mais 4 fases para fazer nos próximos 2 meses. 3 na parte aerodinâmica e 1 na parte do câmbio semiautomático. Então a gente acredita que até a corrida de Silverstone nós estaremos com um carro desenvolvido com aquelas coisas que a gente já sabe que podem melhorar o carro. Isso seria na metade do campeonato. Obrigado, Moreno, pela sua presença. Seria na metade do campeonato. Boa sorte para vocês. E seria uma boa, realmente, na metade do campeonato para frente, você ter uma equipe absolutamente nova, já tentando andar ali pelo meio do bolo. Daí a parada do David Coulthard, quando ele tinha a terceira posição, era pressionado pelo Herbert. Herbert que é o terceiro. Aí de novo o Frank Williams e o presidente da Renault, da fábrica francesa, ali ao lado, esperando a possibilidade do Rio, porque o Coulthard está fora da prova. Agora há pouco, enquanto o Moreno falava, você viu o box da McLaren também se despedindo da prova. E aí você vai vendo o Irvine. Esse é o Irvine, que é o quinto colocado. Ele tem 19 segundos na frente de Rubinho Barrichello, que é o sexto. Irvine completa agora a volta de número 56 e Schumacher imediatamente já ali atrás, completando a volta de número 57 e botando agora uma volta em cima do quinto colocado. Portanto, na mesma volta agora, Schumacher que é o primeiro, Hill que é o segundo, Herbert que é o terceiro e Berger que é o quarto. Irvine já vem uma volta atrás em quinto, o mesmo acontecendo com Rubens Barrichello, que passa agora, confirmando a sexta posição. 30 anos, clube você, tudo a ver. Mondeo, o carro mundial da Ford. Aí os carros que não estão na corrida depois de 57 voltas, no total de 75, Coulthard, Mika Hakkinen abandonou com 53, o Inur com 43, Gachot com 43, Moreno 39 voltas, Alesi depois de 25 voltas, Luca Badoer depois de 21 voltas, Nigel Mansell com 18, Pedro Paulo Diniz com 17, Montermini, que não chegou nem a largar. E aí o Frank Williams fica de olho aí, vai vendo sendo quebrada a sua hegemonia, porque só deu Williams nesse circuito de Montmeló desde 91. Mansell em 91, Mansell em 92, Prost em 93 e Damon Hill em 94. E por enquanto vai dando Schumacher. Ele vem pela volta de número 58. Quando passar aqui agora aí na reta, você vê o Berger. Quando ele passar ali na reta, completa 58 voltas. 58 voltas completadas, 7 voltas para o final. Por enquanto o Rubinho Barrichello vai conquistando o seu primeiro ponto. Parece que estava certo também o Eddie Jordan quando dizia, e disse ao Reginaldo, o campeonato para nós está começando aqui. Ele vai colocando um piloto em quinto, outro piloto em sexto, e na frente, nas 4 primeiras posições, nós teríamos 2 carros da Benetton, um carro da Ferrari e um carro da Williams, que são as 3 equipes que estão realmente acima da Jordan, mas já conquistando 2 colocações de 2 desses pilotos, uma de Alesi e outro do David Coulthard, e ficando à frente definitivamente da McLaren, que abandonou a prova com os 2 pilotos, com o Nigel Mansell e com o Mika Hakkinen. Quer dizer, é um belo dia para a Jordan se eles determinarem que daqui para frente começa o campeonato com eles. Começam aqui, Reginaldo, me parece, a tirar o certificado de equipe grande. E para uma equipe que até agora, nas 3 corridas disputadas, só conseguiu levar um carro do Irvine uma vez até o final da corrida. Isso aconteceu em San Marino, mas na 8ª colocação. Quer dizer, é aquele passo que a Jordan esperava ter dado já na abertura do Campeonato Mundial, ela pode estar dando agora para realmente ter aí um desenvolvimento, uma evolução pela frente ainda durante esse ano. Schumacher vem para completar a volta de número 59. E o Schumacher pode estar fazendo as pazes com o circuito, que ele viveu um drama. No último ano ele conseguiu o 2º lugar, o Damon Hill venceu, o Schumacher fez o 2º lugar, o Hill venceu em 1h36 e 14, o Schumacher fez 1h36 e 38, chegou 24 segundos atrás, só que ele só tinha a 5ª marcha nas últimas voltas. Ele fez as últimas voltas só com a 5ª marcha
A exemplo que o Senna, como havia vencido o Grande Prêmio Brasil, só com a 6ª marcha nas últimas voltas, o Schumacher aqui fez um segundo, só com a 5ª marcha nas últimas voltas. Aí a Ferrari fica de olho no Berger. Berger, que tem a 4ª posição, tenta ir para cima do Herbert, mas está difícil. Última volta, Herbert virou 26,8, o Berger virou 27,6. A diferença é grande, a diferença é de 18 segundos. E o Berger tem 16 segundos de vantagem para Ed Irvine. Rubens Barrichello vem mantendo ali o ritmo, 19 segundos atrás de Irvine. Ele vem na 6ª posição. Só que o Panis vem se aproximando. Ele tinha 18 segundos de vantagem em cima do Panis. O Panis está aí, Panis está 11 segundos, ponto 2. Na última volta, Rubinho virou 1,28,3. O Olivier Panis virou 1,27,1. E aí o Katayama. Aí parando ele que tinha a 14ª posição. Aí parando o Kirk Katayama com a Tyrrell, de número 3. E outra vez você vai vendo o Berger. Já vem pela volta de número 60, Schumacher. Você confere aí. Schumacher, Hill Herbert, Berger, Irvine e Rubens Barrichello. Voltando a Jordan. Tudo foi muito importante nesse acerto da Jordan no fim de semana. É um fim de semana importante para a Jordan. Até a lavação de roupa da sexta-feira à tarde dentro da equipe. Quando eles chegaram à conclusão que tinham que sentar no motorhome ali e conversar. O Rubinho com o seu staff, o Irvine, mais o Gary Anderson, que é o projetista, o homem que manda em tudo no funcionamento da equipe, o Ed Jordan, o pessoal da Peugeot. Aí lavaram toda a roupa, deixaram claro que eles tinham que caminhar no mesmo passo, apontando para o mesmo lado, no mesmo ritmo, e de que não era só um problema do motor Peugeot, mas que o desenvolvimento do carro tinha que continuar, todos tinham que trabalhar em cada detalhe mínimo, e todos estarem falando o mesmo idioma, estarem do mesmo lado. Lavaram toda a roupa, deixaram a roupa toda limpa, e aí, como consequência, aparece finalmente um bom final de semana para Jordan. Pelo menos aí, as 5 voltas do final. Vamos ver. Irvine é o 5º e Rubinho é o 6º. E você vai com Berger. Berger tem a 4ª posição. Berger que vai ser o primeiro a pontuar em todas as corridas, né? O Berger que fez 3º no Brasil, 6º na Argentina e 3º no Grande Prêmio de San Marino. Vem para fazer aí uma 4ª posição. Berger que tem 9 pontos no campeonato. Com a 4ª posição faria 3 pontos, pulando para 12. Deixando o Coulthard para trás. E se aproximando do Alesi, que tem 14 pontos na briga pela 3ª posição. Porque Damon Hill deve ir para 26 e Schumacher para 24 pontos na briga dos dois ali na frente. Aí a Benetton aguardando 61 voltas completadas, 4 voltas para o final. Steven Seagal em Fúria Mortal. Domingo Maior. Hoje, depois do Fantástico. Uma corrida que prometia muitas disputas muito intensas. Está aí o Irvine que vem ali atrás do Schumacher. O Schumacher levantou o pé, né? Virou 28,2 essa última volta. O Rio virou 26,9. Ele tem aí 24 segundos, menos de 4 voltas para o final. Ele já vai administrando essa vantagem. É porque ele tinha passado o Irvine há 5 voltas atrás e o Irvine vem ali, na balada do Schumacher. Esse você vê o Schumacher, logo atrás o Irvine, que é o 5º colocado, tem uma volta atrás. Schumacher e Irvine. Aí o Schumacher, que é o líder da prova, vem para completar 62 voltas. Esta próxima quarta-feira, 1h da tarde, horário de Brasília, nós estaremos com Raul Plasma e com Roberto Cabrini, trazendo a você todas as emoções do futebol do Brasil, a seleção brasileira, jogando contra Israel na cidade de Tel Aviv. Preparação do Brasil para o torneio internacional da Inglaterra em junho e para a Copa América no mês de julho. O Schumacher já completou 62 voltas. Fiz uma corrida que prometia algumas brigas diretas na pista, que acabou tendo os carros andando muito no mesmo ritmo, posicionados, e a disputa ficou mesmo para o trabalho de boxe, da competência ali no trabalho de boxe, tanto que essa decisão de 24 segundos se dá ao fato de Schumacher ter parado 2 vezes apenas contra 3 paradas de Damon Hill, de Berger, de Irvine e de Barrichello. Schumacher e Herbert, utilizando uma tática arriscada, mas inteligente, fizeram apenas 2 paradas e fizeram a diferença da prova. Um resultado importante também para a equipe Benetton, e marcando o 1º e o 3º lugares, faria 14 pontos no Campeonato de Construtores, ela que está em 3º com apenas 7 pontos. Vale lembrar que aquele conturbado, aquele discutido resultado lá do Grande Prêmio do Brasil, em que a FIA, o Tribunal da FIA, deu de volta aos pilotos
os pontos obtidos, mas não as equipes. Então, a Benetton não marcou ponto no Brasil. Por isso ela está com 27 pontos no campeonato, atrás de Ferrari, que tem 23, e da Williams, que tem 23. E terminando assim, a Williams iria para 29 pontos na ponta, a Ferrari ficaria com 26 e a Benetton entraria na briga com 21 pontos. Schumacher vai completar agora quando puxar a segunda perna direita agora. Acelerar pela reta, já completa 63 voltas. Já completando 63 voltas, 2 voltas para o final. 2 voltas para Schumacher. Schumacher que está completando seu grande prêmio de número 56, 56º grande prêmio. E vem para 12 vitórias na sua carreira. É uma marca importante de 12 vitórias em 56 provas disputadas. O novo fenômeno da Fórmula 1, o grande piloto do momento, o homem a ser batido sem dúvida nenhuma, aquele que faz a diferença lá dentro do carro. A Williams tem um rendimento melhor. A Williams era mais veloz em 2 pontos da pista, dos 3 onde são checados no treino para as posições de largada. A Ferrari era no outro ponto, sempre com o carro mais lento de reta. Schumacher conseguiu botar 4 décimos em cima da Ferrari e conquistar a pole position. Na pista, precisou do conjunto, é claro, para fazer 2 paradas, mas precisou também da sua tocada. Firme, seguro, ritmo forte sempre. Aí vem Schumacher pela volta de número 64. Para conquistar a sua segunda vitória na temporada. A temporada começa na briga outra vez, como terminou a de 94, de Schumacher e Hill. Hill venceu 2, Schumacher vem para vencer a segunda. E os dois estarão brigando pela ponta. A vantagem de Hill passa a ser de 2 pontos apenas. Se Hill confirmar o segundo, vai a 26. Schumacher, confirmando a vitória, vai para 24. Ele entra pela volta final. Completa a 64ª volta. Entra pela volta final Schumacher. Aí vem ele. Agora menos de 4.727 metros. Aí Schumacher. Vem firme, virou um 26,7. Até que não tirou muito o pé não. O Hill virou 27,8 na última volta. O Herbert 27,5, o Berger 26,8, Irvine 29,8, Rubens Barrichello 28,9. Rubinho está prestes a marcar o seu primeiro ponto no campeonato. A Jordan prestes a marcar 3 pontos. A McLaren tem 6, essa briga de Jordan e McLaren por ser a 4ª equipe da temporada, a 4ª maior equipe, melhor equipe da Fórmula 1. Vai hoje praticamente tirando o seu certificado de equipe grande a Jordan. Aí nessa briga pessoal com a McLaren, por ser a 4ª melhor equipe da temporada. Schumacher, Hill, Herbert, são os 3 primeiros. Depois Berger, depois Irvine, depois Barrichello. São os 6. Rubinho vai chegar para marcar o seu primeiro ponto. Finalmente para levar o carro até o final. Ele e Irvine. Marcando pontos para a Jordan. Aí vem Schumacher. Vai terminar o Grande Prêmio da Espanha. Aí apontar Schumacher. É só completar essa curva para apontar na reta. Aí vem Schumacher, apontou na reta, vai vencer. Final de Grande Prêmio da Espanha. Michael Schumacher, na Alemanha. Vence o Grande Prêmio da Espanha em Montmeló, Barcelona. Vence Schumacher. A festa da Benetton, Flávio Briatore. Eles entram na briga no Mundial de Marcas, ocupando a 3ª posição. E Schumacher se aproxima de Damon Hill, que vai aparecer daqui a 20 segundos para conquistar a 2ª posição. Vai para 24 pontos Schumacher. Faz a segunda vitória da temporada, a 12ª na carreira. E chega juntinho do Damon Hill. Na briga ele que tem a tentativa do bicampeonato. Schumacher vence de ponta a ponta o Grande Prêmio da Espanha. Hill vai ser o 2º colocado. Na última volta o Olivier Panis passou ali, mas o Rubinho tem que passar depois. Rubens Barrichello passa agora. Na última volta o Rubinho fez 1,52 e para o carro aqui, perde a 6ª posição na última volta. Virou em 1,52 a última volta. A penúltima volta ele tinha virado em 1,28. Pode ter tido uma pane seca ali, falhando, não tinha mais combustível. A verdade é que o Rubinho não aparecia. O Olivier Panis, que vinha de 14 segundos atrás, na última volta consegue a ultrapassagem. O Rubinho traz seu carro até o final, recebe a bandeirada e aí para ali. A última volta de Rubinho apareceu aqui, 1,52.804. Perde a 6ª colocação no finalzinho, na última volta, com problema na última volta.
Rubens Barrichello. Vamos ver se a gente consegue aqui pelo rádio, ele que falou com a gente no rádio no início, checar o que aconteceu com o Rubinho nessa última volta. Faz a festa Schumacher, o primeiro. O Rio também não apareceu aí, não viu o Rio aparecer também para receber a bandeirada. O mesmo caso que teve problema o Rubinho, o Rio também não apareceu para a bandeirada. Também com pane seca, vai se arrastando o Rio agora. Acabou de cruzar a linha. Acabou de cruzar ali a linha o Damon Hill, também nitidamente com problema com pane seca. Os cálculos foram feitos muito em cima nesse negócio de para daqui, para de lá. E aí aumenta a festa da Benetton, porque o Rio passa ali para receber a bandeirada em quarto lugar. Tudo isso acontecendo na última volta. Schumacher e Herbert, dobradinha da Benetton. E quer mais? O Rio, com a quarta posição, faz 3 pontos, vai para 23. O Schumacher, com a vitória, faz 10, vai para 24 e assume a liderança. Mas olha, é um justo prêmio para quem teve a ousadia de quebrar os padrões e partir para 2 trocas apenas. Confirmando, Schumacher em primeiro, Herbert em segundo, Berger de novo no pódio em terceiro, Rio em quarto, Irvine em quinto, Panis em sexto, Barrichello foi o sétimo. Voltamos já já. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Aqui de Barcelona, Espanha, você tem aí a confirmação da classificação. A primeira posição de Schumacher, segundo Herbert, dobradinha da Benetton, terceiro Berger também no pódio, quarto Rio, chegou se arrastando aqui, perdeu a segunda posição na última volta, em quinto Irvine, em sexto Olivier Panis e em sétimo Rubens Barrichello, também perdeu a sexta posição e o seu primeiro ponto no campeonato na última volta. Aí a festa do Schumacher. Na classificação do campeonato a coisa ficou mais embolada e o Schumacher assume a liderança. Schumacher vai para 24 pontos, o Damon Hill 23, depois o Alesi é o terceiro com 14, o Berger já coladinho, já encosta, é o quarto com 13 e David Coulthard vem na quinta posição com 9 pontos. No Mundial de Construtores, a Ferrari, com essa alteração da última volta, assume a ponta sozinha. A Ferrari tem 27 pontos, a Williams tem 26 e a Benetton 23 e a briga é bonita entre as três. Foi uma corrida que não tivemos muitas disputas ali de freada de carro, uma tensão constante nos boxes e esses problemas com o Rubinho e com o Damon Hill trazendo essa emoção diferente no final da última volta. As corridas tendem a ficar cada vez mais emocionantes, a briga é bastante apertada, a briga pelo campeonato. Agora, a partir da quarta corrida, é que as coisas começam a entrar no lugar, porque as equipes todas com regulamento novo, os carros estavam novos, eram ainda bastante novos, e a Jordan que cumpre essa promessa do Ed Jordan de finalmente conseguir agora terminar a corrida. O hino da Alemanha para Michael Schumacher. And now... Aí a festa de Schumacher, tivemos o hino alemão e vamos ter a execução também do hino inglês pela equipe. A origem da Benetton, a origem inglesa. O hino inglês, que coincidentemente homenageia também o Johnny Herbert, segundo colocado na prova, o melhor resultado da carreira de Johnny Herbert, um piloto que sabe muito, merece ter um carro, tem, e agora tende a subir. E a Jordan finalmente entrando aí
entre as grandes para terminar as corridas. Pela primeira vez neste ano ela termina uma corrida, ela que foi quinta colocada no Campeonato de Construtores do ano passado. E o problema do Rubinho, infelizmente ele perdeu a sexta colocação, perdeu o ponto que ele já tinha. Por um problema, a Jordan tem um acelerador hidráulico, que é uma coisa nova na Fórmula 1. E falhou exatamente esse sistema na última volta. Aí, portanto, o problema de Rubinho. Na última volta, a festa da Fórmula 1 na Espanha, Schumacher, Johnny Herbert pela primeira vez ali na segunda posição no pódio, e o Berger, que vai se acostumando cada vez mais a essa terceira colocação. Em 4 corridas do campeonato, é a terceira vez que o Berger se encontra ali no pódio, na terceira posição, ele que é o 4º colocado agora no campeonato, confirmando essa ascensão da Ferrari. A Ferrari, que eu repito, é líder no Mundial de Construtores, com 1 ponto de vantagem em cima da Williams e 4 pontos de vantagem em cima da Benetton. Aí a imagem final, a festa de Schumacher depois de receber a bandeirada. Nós vamos voltar com a festa tradicional do banho de champanhe. A Fórmula 1 se reúne de novo daqui a 15 dias nas ruas de Mônaco, das ruas de Monte Carlo, o Grande Prêmio de Mônaco, a 5ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1995. Você tem cobertura total, completa, logo mais no Fantástico, sobre tudo o que aconteceu aqui em Barcelona, na Espanha. 30 anos, Globo e você, tudo a ver.